pessoal, tudo bem? Sexta-feira vocês já sabem, né? É dia do futebol retrô aqui no canal. A playlist que eu sempre abordo, tento trazer, contar a história de equipes que marcaram época, equipes que conquistaram títulos importantes, equipes que revelaram jogadores importantes, ou na semana seguinte, né? Sempre intercalando semana até semana, eu abordo com mais profundidade um jogador específico. E no caso hoje, esse jogador é o Sérgio Goycochea. Sérgio Goycochea é goleiro argentino, vice-campeão do mundo em 1990 com a seleção argentina. E aí é o ápice de uma carreira muito irregular que ele teve. A gente vai tratar aqui dessa carreira. Ele venceu também a Copa América de 91 e 93 com a seleção argentina e a Copa das Confederações de 1992. Bom, Goycochea... quem começou a acompanhar o futebol ali nos anos 90, início dos anos 90, sabe muito bem o que eu estou falando. Ele é um goleiro emblemático naquela época, para aquela geração, porque pegava muito pênalti. E era uma coisa assim que não era tão comum até aquela década. Os goleiros que pegavam muitos pênaltis eram raros, até porque os goleiros não eram tão altos, a velocidade de reação melhorou em virtude dos treinamentos. É claro que nem se compara com hoje, né? Hoje, por exemplo, um goleiro mediano no futebol atual, ele é bem melhor do que um goleiro bom de 30 anos atrás. Por quê? Porque são goleiros maiores, com envergadura maior. O treinamento evoluiu demais, né? Antigamente tinha time que não tinha preparador de goleiro. Aliás, essa é uma função em comissão técnica que ela não tem tanto tempo assim no futebol. Ela começou de 20, 25 anos, 30 anos para cá. Antigamente não tinha. Então, o surgimento desses profissionais, o estudo de técnicas mais avançadas para os goleiros, fez com que os goleiros se tornassem jogadores melhores, jogadores mais qualificados. E o Goycochea começou a pegar o início daquilo ali. Era um goleiro que tinha uma velocidade de reação muito grande. Não era assim um goleiro tão alto. Para a época até era, né? A gente está falando ali do início dos anos 90. Hoje em dia, um goleiro de 1,86 m, ele não é um goleiro alto. Mas o Goycochea na época era considerado um goleiro alto. Ele tinha envergadura, ou seja, o alcance dos braços, né, eram braços longos, era um bom alcance dos braços. Velocidade de reação também, que é muito importante para os goleiros, né? A gente chama de reflexo, mas a velocidade de reação acho que define melhor. Né? O cara que reage rapidamente a um chute, reage rapidamente a um desvio no meio do caminho. Então ele tinha isso, mas ao mesmo tempo era um goleiro muito irregular. Ele era capaz de fazer grandes defesas num jogo ou decidir uma classificação em Copa do Mundo com a Argentina, por exemplo. Em 90, ele pegou 2 pênaltis contra a Itália numa semifinal. Nas quartas de final, pegou pênaltis também contra a Iugoslávia. Na Copa América de 93, a Argentina elimina o Brasil e ele pega pênalti. 91, a mesma coisa. Então, era um goleiro que decidia por esse ponto. Mas, por outro lado, parecia, às vezes, não se concentrar tanto no jogo. Tinha alguns probleminhas técnicos também de saída de gol, pelo alto principalmente. Então, muito em virtude disso, acabou não sendo um goleiro que fez uma carreira brilhante. Quer ver? Vocês vão ver só. Ele começa a carreira dele, primeiro ele é revelado, né, por um clube pequeno da Argentina chamado Defensores Unidos. O Goycochea nasce em Zárate, que é uma cidade pequena ali da província de Buenos Aires. Então ele é revelado por esse clube na 3ª divisão argentina, disputa o Mundial Sub-20 em 1981 pela Argentina. A Argentina vai mal nesse Mundial, inclusive, é eliminada na primeira fase, mas ele começa a chamar a atenção ali de clubes maiores. E aí vai para o River Plate. Né? Ele assina com o River Plate ali no início dos anos 80, fica na reserva do River Plate um tempo. Né? Tem muita gente que acha que a carreira do Goycochea ela foi brilhante primeiro em clube, não. Muito pelo contrário. Né? Tanto que ele vai para a Copa do Mundo de 90 como reserva do Pumpido. Pumpido, que era um goleiro histórico do futebol argentino e era o titular em 90. O Goycochea era reserva. Pumpido, que também era titular do River. Né? E o Goycochea era reserva do Pumpido no River. Quando o Goycochea, por exemplo, chega no River, o Pumpido era um dos goleiros e o Fidjol era o outro goleiro. Ou seja, ele era o 3º goleiro nessa época. Então, depois ele vira 2º goleiro, que o Fidjol sai do River. E aí ele fica um tempo na reserva, aí tem algumas oportunidades. Já começa a mostrar ser um bom pegador de pênalti ali nessas primeiras oportunidades que ele tem. Mas a carreira dele em clube começa a deslanchar a partir do momento que ele vai para o Milionários da Colômbia.
É um movimento até incomum, né? Pro futebol da América do Sul, isso, um jogador jovem sai de um grande centro local, América do Sul, um grande centro local da América do Sul, que é a Argentina, e aí vai para a Colômbia, que naquela época tinha um futebol menos valorizado e menos desenvolvido do que tem hoje. Então ele vai para o Milionários era um período ali que começava a ter muito investimento no futebol colombiano, muito investimento oriundo dos cartéis do tráfico, né? Final dos anos 80, início dos anos 90, isso acontecia bastante. Então ele vai jogar no Milionários, chega numas quartas de final de Libertadores, aí ele sai, aí ele vai para a Copa do Mundo de 90, tem uma breve passagem pelo Racing da Argentina, sai da Copa do Mundo de 90 como destaque, né? Como eu falei, um dos grandes jogadores daquele Mundial, o melhor goleiro daquele Mundial, decide quartas de final, decide semifinal. O curioso é que na final tem um pênalti para a Alemanha, né? A Argentina perde da Alemanha a final. 1-0, gol do Breme, né? O ala esquerdo, lateral esquerdo Breme da Alemanha, e de pênalti. Ele acabou não conseguindo pegar esse pênalti na final, mas fez um grande Mundial que ninguém esperava. Era o goleiro reserva da Argentina, não tinha muita experiência internacional. Aliás, a estreia da Argentina na Copa, naquela Copa de 90, foi contra a União Soviética. E o Goicoechea, quando entra em campo ali com 11 minutos do primeiro tempo, ele só tinha um jogo pela seleção da Argentina. Ele tinha sido convocado por um amistoso em 1987 contra a Itália. Aí a Argentina perde esse jogo de 3-1, depois ele não volta mais à seleção, e aí só vai voltar mesmo a jogar pela seleção em 1990, na estreia da Copa do Mundo, naquele Mundial que ele se tornou destaque. Então, ele sai daquele Mundial como destaque, vai jogar no Brest da França, não vinga por lá, fica um ano e meio, um ano, volta, vai jogar no Paraguai, né? Ele passou pelo Cerro Porteño, passou pelo Olímpia, foi campeão local, aí depois ele volta para a Argentina, joga no River Plate, e aí já começa um período mais em baixa da carreira. Tanto que ele não é nem convocado para a Copa de 94. O Goicoechea, ele não foi convocado para a Copa de 94. Ele passa 93 e 94 no River. E em 95 vem jogar aqui no Brasil. É mesmo, para quem não sabe, o Goicoechea foi goleiro do Internacional por 2 temporadas. Em 95 ele jogou um pouquinho mais, mas logo depois teve uma lesão. Em 96 ele joga bem pouco. E aí sai... volta para a Argentina, joga no Vélez e aí vai encerrar a carreira ali em 1999 no Newell's Old Boys. É claro que quando a gente traça um paralelo maior da carreira de um jogador assim, a gente às vezes tira um pouquinho do encanto, né? Eu lembro quando eu era criança, ia brincar com meus amigos na rua e a gente chutava pro defender e caía, fazia ponte e defesa e todo mundo falava o Goicoechea, 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 porque realmente era um goleiro que chamava muita atenção do nosso imaginário na época, e a gente está falando de um tempo que não tinha jogo na televisão toda hora, não existia nem TV a cabo. O jogo de fora do Brasil que passava era Libertadores ou Supercopa da Libertadores, que tinha antigamente, ou o Campeonato Italiano, que passava na TV Bandeirantes domingo de manhã. Às vezes, no meio de semana, rolava ali uma Copa da UEFA, que era como chamado antigamente, o principal torneio europeu, mas não era tão comum ver. Então a Copa do Mundo é que acabava forjando ali o que você acompanhava do futebol internacional. E o Goicoechea, por ter se destacado muito na Copa do Mundo de 90, acabou ganhando aqui no Brasil um status muito maior do que ele realmente teve na sua carreira. Foi um bom goleiro? Foi um bom goleiro, mas um goleiro que teve um período muito curto de destaque. E, é claro, foi um dos melhores da Copa do Mundo de 90. O curioso é o seguinte, o Goicoechea encerrou a carreira, jovem ainda, não era tão velho assim como quando encerrou a carreira, e aí começou a se dedicar ali ao ramo da televisão. Né? Foi apresentador de programa esportivo, apresentador de reality shows, vários na Argentina. Ele é um cara bem desenvolto na frente das câmeras, aqui no YouTube mesmo tem muita coisa, muito conteúdo dele. Fez trabalhos como modelo, participou de novela, inclusive é formado como ator. Recentemente, inclusive, ele participou de uma peça de teatro na Broadway, nos Estados Unidos. Então é um cara que teve uma carreira ali bem legal também fora de campo e ainda hoje está trabalhando, está nativa, está com 58 anos o Goicoechea. E essa é a carreira desse jogador que aqui no Brasil talvez tenha um tamanho um pouco maior do que realmente ele teve ao longo da carreira dele.
Beleza, galera? Esse é o Futebol Retrô. Essa semana a gente falou sobre o Goicoechea, né? Um dos goleiros históricos do futebol argentino nos anos 90. Semana passada eu falei um pouquinho sobre o São Paulo de 92, acho que vale a pena vocês darem uma olhadinha. Expliquei como aquele time jogava, os principais jogadores, a campanha que deu o título para o São Paulo, né, de campeão da Libertadores de 92. E hoje um pouquinho do Goicoechea. Semana que vem tem mais um time. E é bacana que vocês, aqui nos comentários, deixem aí as suas sugestões, falem qual é o time que vocês querem ver, o jogador que vocês querem ver, que eu vou dar uma estudada para trazer pra gente debater aqui. Beleza, pessoal? Um forte abraço aí para vocês e até a próxima aqui no canal.